Paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, né, meus irmãos? Graças a Deus, o Senhor ele já está presente entre nós, né? A sua presença, ela é notória, né? Já chegamos aqui debaixo de fogo. Glória a Deus, né? E Deus, ele tem sido muito bom conosco, porque tem nos concedido, irmão, sentir a sua presença, né? Não é em todos os lugares, né, que nós estamos habituados, né, a sentir Deus, né, a sentir a presença do Senhor. Então temos que glorificar o nome do Senhor, porque somos privilegiados, amém? Vamos saber a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus. O culto hoje, né, é intitulado como Milagres que Revelam a Glória de Deus. Louvado seja Deus. Então tem muitos milagres, né, que nós poderíamos relatar nesta noite, mas eu escolhi, irmãos, um específico para que pudéssemos comentar, amém? Glória a Deus. Mateus 12, a partir do versículo 22. O título é A Blasfêmia dos Fariseus. Vamos ler? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eu vou pular, irmãos, porque para ganharmos tempo, né? As horas não esperam. Vamos pular para o versículo 28, que diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Vamos pular para o versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontrando, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Um pouquinho de retorno para mim, por favor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos diante de um relato. Retorno. Estamos diante de um relato bem conhecido, né, dos irmãos da Igreja do Senhor. E nós vemos, irmãos, que o contexto, né, dessa passagem bíblica, né, é muito interessante, porque aqui fala, né, como a campanha sobre milagres que revelam a glória de Deus. Nós vemos esse milagre, né, como lemos no versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então nós observamos, irmãos, que foi um milagre ao qual o Senhor Jesus ele operou. Louvado seja Deus, a ponto de dizer: e de tal modo o curou. Louvado seja o nome do Senhor. Então este sinal, louvado seja Deus, levou aquela multidão a admirar, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus,
pelo que disseram, não é este o filho de Davi? Porque, louvado seja Deus, eles contemplaram, louvado seja Deus, a glória de Deus. Eles contemplaram esse extraordinário sinal, porque o Senhor de tal modo o curou. Louvado seja Deus dessa enfermidade, né? O homem, louvado seja Deus, que era cego e mudo, de forma que aquele que não enxergava, ele passou a enxergar, de forma que aquele que era mudo, irmãos, passou a falar, como se nunca tivesse acontecido algo de tamanha proporção para este homem, mas ele foi restaurado. Louvado seja Deus pelo poder do milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos, irmãos, que ocorreu uma certa oposição a este milagre. Não foi fácil, irmãos. Eu vejo que da mesma proporção que o milagre aconteceu, da mesma proporção, os adversários de Cristo, louvado seja Deus, se levantaram. Porque, após esta extraordinária cura, eles começaram, irmãos, a dizer que Jesus, ele operou este sinal. Louvado seja Deus, não pelo poder de Deus, mas por forças malignas, pelo próprio príncipe dos demônios. Então nós vemos o levante daqueles que não tinham Jesus como o Messias, como o Salvador. Louvado seja Deus. Então eles começaram a espalhar calúnias a respeito do Filho de Deus. Louvado seja Deus. E se nós pararmos para analisarmos, lá em Marcos capítulo 3, diz o seguinte, a partir do versículo 20, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Aí o 22 diz assim, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. É o mesmo relato sobre esse milagre que Jesus realizou, efetuou. E nós vemos, irmãos, que esses escribas, ao saírem dali, eles começaram a espalhar, louvado seja Deus, que Jesus ele estava praticamente possesso, ele estava endemoniado. E através dessa calúnia, louvado seja Deus, os seus parentes ouviram. E diz o versículo 22, louvado seja Deus, vamos lá, o 21, que diz assim: e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora imagina essa situação, a calúnia dos escribas, falando que Jesus estava fora de si, expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Aí quando seus parentes ouvem esta calúnia, os seus próprios parentes saem para prender e manietar o mestre. Isso
a Jesus. Aí eu entendo, irmãos, a resposta que Jesus deu a partir do versículo 31, que diz assim: a família de Jesus, que diz: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então eu entendo que quando Jesus deu essa resposta desprezando a mãe e os irmãos, foi porque a intenção dos seus parentes era manietá-lo. Então eu entendo uma coisa: a sua mãe e os seus irmãos estavam com o mestre, mas a própria palavra de Deus diz que no dia da festa da dedicação dos judeus, os seus irmãos relataram: não queres tu também aparecer? Vai para a festa de Jerusalém. Ele falou: a minha hora ainda não chegou. Louvado seja Deus. Quem relata as Sagradas Escrituras que nem os seus irmãos criam. Meu Deus. Aí eu entendo, irmãos, que esta calúnia foi de uma proporção tão grande que quando a sua mãe e seus irmãos vão ter com o mestre, era para manietar, para o prenderem. Aí eu entendo porque que Jesus, já sabendo, ele despreza a sua mãe e seus irmãos. Aí ele fala: ó, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles, ó, que fazem a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que estavam do lado de dentro estavam entendendo o mistério, porém a sua mãe e seus irmãos não entendiam. Eles estavam realmente do lado de fora de um propósito de Deus. Meu Deus. Mas aqueles que estavam ali, eles tiveram o privilégio de ouvir Jesus dizer: aqui estão meus irmãos, irmãs e minha mãe. Aleluia. Eu entendo uma coisa, irmãos, que muitas das vezes, por não entendermos o agir de Deus, estamos como que do lado de fora. Por não entender o agir de Deus, nós não estamos participando, louvado seja Deus, de um propósito de Deus. Louvado seja Deus, por mais que estejamos até dentro da igreja, mas se eu não estiver enquadrado no querer de Deus, eu estou como que do lado de fora. Aleluia. Então é importante entender, irmãos, o que Deus ele tem a realizar em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esse é todo um contexto desse acontecimento. Após acontecer esse milagre, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que eu quero, na verdade, se der tempo, trazer, irmãos, ao entendimento dos irmãos, que se eu for espiritual, louvado seja Deus, situações que se levantarem contra as nossas vidas, seja quais forem, louvado seja Deus, eu posso ter uma atitude através da direção do Espírito. Ou se eu não entender as ocasiões que estão à minha volta, eu posso simplesmente agir como se eu tivesse com cordas nas mãos. Louvado seja Deus, sabemos que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele expulsou o mal pelo Espírito de Deus, mas os seus familiares achavam, louvado seja Deus, por uma visão carnal, que poderiam até mesmo, se o mestre tivesse possesso, resolver as coisas por cordas, por corrente. Então há situações da nossa vida que nós vamos resolver ou pelo Espírito de Deus
ou simplesmente iremos tentar resolver, tentando amarrar a situação, atar a situação. E o propósito espiritual, o propósito de Deus não é atarmos, sairmos com cordas, porque se sairmos com cordas, significa que nós não estamos entendendo o que está acontecendo em nossa volta. Mas se através do Espírito Santo agirmos, o mal ele se retirará, e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Aleluia. A expressão, irmãos, de tal modo ou curou, eu até anotei aqui, refere-se a uma cura significativa, onde a restauração da saúde é completa e notável. A frase enfatiza que a cura foi profunda e transformadora, indo além de um simples alívio temporário. A expressão de tal modo reforça a magnitude da cura, destacando a sua eficácia e profundidade. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, de tal modo, irmãos, louvado seja Deus, traz, irmãos, o sobrenatural. Como eu falei no início, o homem cego e mudo, de repente agir normalmente, pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. E aquele homem passou a viver como se nunca tivesse enfermo. Então nós vemos a manifestação revelada do milagre da parte de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E há, irmãos, comentaristas que falam, e eu acredito nisso, porque nós vemos um texto da palavra do Senhor, que falam que esta restauração daquele homem não foi apenas física, mas ela se estendeu a uma cura interior, a uma cura espiritual. Louvado seja Deus. Nós vemos porque quem operou aquele milagre foi o próprio Filho de Deus. E se nós observarmos uma coisa, nós vemos que fisicamente aquele homem tinha um problema de cegueira e de mudez. Mas quem causava este problema? A palavra de Deus fala que trouxeram-lhe um endemoniado. Então a causa física daquele homem era espiritual. Expulsou o demônio. A Bíblia fala que Jesus o curou. Não diz que Jesus expulsou o demônio, mas que Jesus o curou. Mas automaticamente o demônio saiu. Aleluia. Então, quando aquele homem bate de frente com Jesus e passa a enxergar e a falar, é porque o demônio se retirou. E por que eu creio que foi uma restauração espiritual? Também, irmãos. Porque o próprio Jesus Cristo, ele relata dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele relata dizendo, deixa eu achar aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz, deixa eu ver aqui, acho que eu estou vendo errado, por isso. Em Mateus, versículo, aqui, 28.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de... Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, irmãos, eu vejo a importância dentro desta passagem da atuação do Espírito Santo. Porque Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então eu entendo uma coisa, irmãos, que expulsar demônio, os filhos de Cefas tentaram, tomaram a surra. Expulsar demônio, o próprio Jesus realizou dizendo, aquele que não é contra mim é por mim. Em meu nome expulsarão demônios, mas naquele grande dia eu vos direi, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então eu entendo uma coisa, que a questão não é o expulsar o demônio apenas, mas é o ter na minha vida o Espírito de Deus. Porque se eu expulsar demônios por expulsar, eu estarei agindo como um fariseu apenas. Porque Jesus falou, se vocês estão dizendo que eu expulso demônio por Beelzebul, por que os expulsam então vossos filhos? Porque eles testemunharão contra vós. Aleluia. Então, irmãos, eu entendo dentro desta passagem que não é expulsar o demônio apenas, mas é o agir pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Agora tem gente que expulsa demônio e não é chegado o reino de Deus, porque ele não expulsou através do Espírito. Por quê? Não vive segundo o Espírito. Aleluia. Prega, canta, Deus. Louvado seja Deus, faz parte de uma membresia, de uma igreja, mas não tem o Espírito. Meu Deus. Até expulsa o demônio. E dentro dessa passagem, eu observo uma coisa, irmãos, a importância de saber quem é que coloca a mão na nossa cabeça. Tem vida com Deus? Tem vida no altar? Tem o Espírito? Expulsa demônio através do Espírito? Ou simplesmente abre a boca e fala, sai em nome de Jesus? Então, é isso que eu quero trazer para nós, servos do Senhor. Porque se eu não tiver o Espírito na minha vida, é como se eu estivesse tentando atar o mal com cordas. Está entendendo? A minha motivação é errada. Diferente da motivação que Jesus ensinou. Então eu posso sair para manietar o demônio através do Espírito de Deus, ou eu posso agir com cordas apenas. Posso até ser reconhecido pelos homens, mas diante de Deus, irmãos, não tem como enganá-lo. Meu Deus, aleluia. Não tem como, irmãos. Aleluia. Glória. Aí é por isso que naquele dia, Senhor, mas teu nome falei línguas, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz sinais, milagres e prodígios. Mas ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque, irmãos, para me expulsar um demônio através do Espírito de Deus, eu preciso tê-lo primeiro em minha vida. Porque se eu não tiver o Espírito na minha vida, é vã a nossa fé. Nós estamos na casa do Senhor simplesmente por estar. Na verdade, se eu estiver na casa do Senhor por estar, eu estou carregando simplesmente cordas e não tenho o Espírito de Deus. Então toda a minha ação vai ser simplesmente para manietar.
Às vezes quem não entende o mistério, quem não conhece o propósito, né? Mas eu vou evangelizar, pronto e acabou. Eu vou lá, vou cantar, pronto e acabou. Eu vou lá, pronto, trago uma palavra e acabou. Está com corda nas mãos. O homem pode não estar vendo, mas Deus conhece. Agora, quando o homem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, primeiro na sua vida, ele já está expulsando o demônio só de falar. Aleluia. Só de andar. Glória. Glória a Deus. O Espírito está na vida dele. Então, onde ele coloca a planta dos pés, já está como se estivesse impondo as mãos. Aleluia. Onde chega o homem cheio do Espírito Santo, irmãos, a glória de Deus se manifesta. Satanás perde as forças e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Porque para expulsar demônio não precisa apenas colocar a mão e falar sai em nome de Jesus, não. Às vezes uma simples palavra que você dá para aquele que está aflito, passando por uma situação, é como se você estivesse impondo as mãos e você está agindo pelo Espírito. Aí a pessoa sai de perto de você e fala, nossa, aquela palavra falou muito comigo, eu ia agir assim, assim, assado, mas hoje eu não vou agir mais, porque é como se estivesse impondo as mãos sobre ele. Aleluia. E Satanás teve que bater em retirada. Glória a Deus. Interessante, irmãos, eu vou avançar porque as horas não esperam, que eu vou até ler aqui, irmãos, eu não sei já se eu me desconjuntei todo aqui do propósito que eu ia falar, mas vamos lá. A causa da enfermidade era espiritual, eu já até comentei sobre isso. Ele estava endemoniado. Ele precisava primeiro de uma libertação interior, que foi o que falamos. Há relatos, eu já falei isso, vou pular. Sim, vamos lá para... Deixa eu ver aqui. Aleluia. A partir do versículo 43 de Mateus 12. Pode projetar, por favor, Davi? Glória a Jesus. Glória a Deus. Mateus 12, 42, que nós lemos, né? 42, 43, só para testar sua fidelidade da vida. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. A casa estava bonita, adornada ou não estava? Casa bonita, estava, vamos lá, então diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí, e voltando a achar, primeiro, desocupada, varridinha e adornada. O espírito saiu, sim ou não? Saiu, porque está bonitinho. Aquele que era cego passou a ver, está adornado. O espírito saiu, porque diz que, e andando por lugares áridos, busca onde repousar. Mas diz ele, retornarei para a minha casa. E voltando, achando varrida, desocupada e adornada, habita naquela casa e traz 7 espíritos piores para habitar na mesma casa que ele saiu. Eu entendo, irmãos, uma coisa, através desse mistério, de que nós podemos expulsar pelo Espírito de Deus, ou simplesmente chegar em uma situação
sem o Espírito, usar cordas espirituais para tentar resolver o problema. Então eu entendo uma coisa, que tanto um como o outro consegue fazer com que os espíritos deixem de atuar. Mas há aquele que, se pelo Espírito expulsar os demônios, essa expulsão pode ser para sempre. Porque pelo Espírito vem o conhecimento da verdade. E por isso que Jesus fala, se pelo Espírito eu expulsar, é vindo a vós o reino de Deus. Então, quando expulsa o mal, é necessário vir após o reino de Deus. Como uma pessoa, se não for espiritual, pode apresentar um reino sólido? Se ela for uma pessoa carnal, ela simplesmente expulsará o demônio. Mas a casa, mesmo recebendo uma cura passageira, estando adornada, o espírito voltará. Aleluia. Então eu entendo uma coisa, que a verdadeira libertação não é quando Satanás sai. Aleluia. Glória. É? Porque ele sai, anda por lugares áridos. E não tendo onde repousar, retorna. E retornando à casa que ele foi expulso, ele traz mais 7. Então eu entendo uma coisa, que a verdadeira libertação não é quando o mal sai, mas é quando o Espírito entra. Aleluia. Meu Deus. A verdadeira libertação não é quando Satanás é expulso. Aleluia. Porque nós podemos expulsar aqui, ó, tá amarrado, cai, não vou sair. Aí depois no próximo culto a pessoa vai cair de novo. Expulsou o demônio da pessoa, cadê a pessoa? Está lá no bar bebendo. Não, cadê fulano de tal? Ah, hoje ele foi para uma festa lá no mundo. Foi pular carnaval. O Satanás foi expulso. Louvado seja Deus. Então eu entendo que a verdadeira libertação não é quando Satanás sai, mas quando Deus entra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Espírito entra. Deus santo, aleluia. Porque se pelo dentro de Deus, ou pelo Espírito de Deus, eu expulso a Satanás, é chegado o reino de Deus. Glória. Maravilha. Aí eu entendo, porque os grandes homens de Deus que viviam pagando preço em oração, em santidade, em jejum, abalava mundos. Abalava mundos não, né? Estou saindo das galáxias. Abalava o planeta, irmãos. Abalava nações. Aí eu entendo que homens que pagaram preço para se consagrar, quando se colocava de pé no altar, via milhares de almas. Aleluia. Glória. Eu estava vendo até esses dias sobre um pregador do ano de 1800 e pouco, aí o Leonardo Ravenhill, eu acho que é isso, né? Fala isso. Leonardo ele mesmo. Ele estava comentando, ele não, né, que ele já morreu, mas estava dentro de uma biografia dele, que ele foi influenciado por este homem, porque era um homem de oração. Não tinha teologia, não tinha conhecimento de profundidade, mas tinha oração, tinha jejum, tinha palavra. E quando, irmãos, ele se colocava de pé no púlpito, louvado seja Deus, era para que a glória de Deus se manifestasse. Então esse Leonardo, ele foi influenciado. Quantos foram influenciados? Quantos homens de Deus se levantaram? Então, por quê? Porque na vida desses homens que pagaram o preço, eles se colocavam à disposição de Deus, não com cordas em suas mãos, mas primeiro cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É por isso que quando pregavam, multidões se aceitavam a Cristo. Porque a expulsão não era só de Satanás,
eles conseguiam, através de uma vida consagrada, fazer com que o reino viesse e adentrasse pela pessoa. O homem passava a ter desejo verdadeiro de buscar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos, irmãos, que nos preocupar com isso. Estamos pregando a palavra. Glória! Aleluia, Deus! Porque, irmãos, é fácil pregar a palavra de Deus. Eu não me conformo com isso. Glória a Deus! Era para essa igreja estar lotada de ímpios. Glória a Deus! Por que não está? Tem alguma coisa de errado. Com a irmã, com o irmão, não. Comigo. Conosco. Aleluia! Porque, sinceramente, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus! Aleluia! Quando falamos de louvores, outras coisas seculares, dentro da igreja é normal, é fácil fazer. Mas quantos aqui pagam o preço de ficar uma hora de joelho? De pagar, eu não fico. Tenho me esforçado, irmão. Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória. Meu Deus. Porque, irmão, sinceramente, pregar aqui, imagina. Primeira coisa, a pessoa que não ora está dando vazão ao seu ego. A realidade é essa. Aleluia! Prioridades e prioridades, menos Deus. Porque quando eu me tranco no quarto, quando eu busco a vontade de Deus e conhecer a Deus, primeira coisa que fica de lado, o ego. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Meu Deus. Então eu entendo uma coisa. A primeira coisa para viver uma vida de oração é deixar o nosso ego de lado, o nosso eu, as nossas vontades, para ver a glória de Deus. Porque, irmãos, quando nós pagamos esse preço, quando a oração já não se torna mais um fardo, mas a oração se torna intimidade com Deus, o Espírito vem. E quando o Espírito vem, irmãos, louvado seja Deus, as palavras que falamos no púlpito têm efeito. Porque, sinceramente, se não tiver intimidade, não vou orar, não vou buscar, vou fazer minhas coisas primeiro, será uma vida rotineira. É algo cristão comum. Vamos falar dessa maneira. Apenas palavras que falarmos, irmão, será como um corpo morto. Porque um corpo sem o espírito está morto. Não tem vida em si próprio. Quantas das vezes nos colocamos em cima do altar e falamos a palavra e depois passou, não surtiu efeito, ninguém se converteu. A palavra não surtiu efeito, a alma que veio lá de fora nem sequer, irmão, lembra da mensagem. Porque se tornou apenas um corpo morto, não tem um espírito. Porque se tiver o espírito, irmão, o mal sai. Meu Deus. Se tiver o espírito, o reino vem. Glória! Aí as mensagens, os louvores, a nossa vida cristã não será apenas algo que se deterioriza, que se desfaz, mas será algo que sacudirá, irmãos, a nossa região. Fará diferença. Porque primeiro começa no secreto com Deus. Porque começa primeiro, se nós não tomarmos essa atitude, eu torno a repetir, se nós não tomarmos essa atitude, Aleluia! seremos eternamente, ou enquanto o nosso período de vida, o mesmo cristão frio de sempre. Que não incomodará ninguém. Glória a Deus. Então é necessário, irmãos, pagarmos esse preço. Eu preciso, você precisa. Se queremos ver avivamento,
Glória. Nos nossos dias. Se queremos ver, irmão, a glória de Deus, não há outro meio a não ser pagando o preço. Não tem como. Pega o teu ego, pega as tuas vontades. Eu preciso fazer isso. Quando eu falo pega o teu, eu tenho que pegar o meu também. Aleluia. Porque, sinceramente, irmãos, 25 anos de cristão, já vi muita coisa de Deus, já vi. Mas ele acabou. Ou seremos sempre a mesma coisa? Então, vida rotinária. Igreja, quarta, sexta, programações, festividade, culto no domingo, Santa Ceia. E quando sai daqui, irmão, a mesma coisa, a mesma mesmice. A mesma coisa. Até no culto louvamos, nos envolvemos, mas chega lá fora, irmão, e aí como é que está a nossa vida? É o meu eu, é o meu ego, é a minha vontade, pronto, e acabou. Deus fica em terceiro lugar, quarto, quinto, sexto. Ou Deus só vou buscar no dia do culto, do próximo culto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, convicção, olha só. Primeira coisa, quando o homem é cheio do Espírito Santo, quando eu de verdade, irmãos, eu quero Deus, eu quero ver a presença do Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua glória. Louvado seja Deus, não olhando para as coisas desta vida, mas olhando para as coisas do alto. Irmão, primeira coisa, quando o homem se dispõe a pagar esse preço, louvado seja Deus, ele em si, ele tem convicção do pecado, porque o Espírito de Deus em sua vida traz convicção de pecado. Aleluia, Deus. Glória. Obrigado, pastor. Glória. Senão não vai falar. Grito muito. Aleluia. Obrigado, pastor. Então, João 3, 16, 13, né? O Espírito de Deus, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, justiça e juízo. Então, primeiro, antes de eu querer convencer o ímpio, antes de eu querer convencer aquele que está diante de mim, primeiro, se eu tenho o Espírito, ele me convenceu primeiro. Então, se eu tenho o Espírito, ele me convence dos meus atos, dos meus erros. Então, primeiro ponto, se eu quero agir na vida do meu próximo, do meu semelhante, como que eu vou tentar convencer aquele que está lá fora, se eu não fui convencido? Então, eu não tenho o Espírito de Deus. Então, eu não posso amarrar pecado de ninguém, primeiro, porque eu não amarrei nem o meu. Eu não tenho nem o Espírito na minha vida. Como é que eu vou amarrar o mal do outro? Então, eu vou estar agindo como se eu tivesse cordas das, porque eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida. Segunda coisa, e a Santo Espírito, santificação. O Espírito traz santidade na vida do cristão. Se o cristão não paga um preço para ser santo, ele não tem o Espírito de Deus. Vamos rapidinho, põe aí para mim, Davi. Romanos 8, 9, 11, por favor. Estou dependendo de você. Então, irmãos, a primeira coisa, vós, porém, não estáis mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. Olha só, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do
mas o espírito vive por causa da justiça. Então, irmãos, primeira coisa, se eu tenho um espírito, eu não ando segundo a carne. Sim ou não? Então, eu vivo uma vida santa. E o que é santidade? Separação das coisas que não são do agrado de Deus. Então, se eu deixo de fazer o que é errado, eu estou me santificando. Então, isso é um sinal de que eu tenho o Espírito de Deus. Então, se eu tenho o Espírito, eu tenho consciência do que é pecado, eu tenho consciência do que é santidade, eu tenho consciência do que é errado. Então, eu me torno um santo na presença de Deus, porque eu tenho o Espírito de Deus. Aleluia. Eu acho que João 16:13, põe para mim, por favor. É Cauã, né? 16:13, João. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá, vaso. Ó, mas quando vier aquele, o Espírito ele vos guiará em toda a Verdade. porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, eu até anotei aqui, ele é guia. Ele vos guiará em toda a... Então, esse negócio de que eu não conheço a vontade de Deus é mentira. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele guiará em toda a verdade. Aleluia. Glória. Aleluia. Se a pessoa não tem um Espírito, ele vai ficar sem saber o que é verdade. Aí na hora de tentar resolver uma situação, ele não conhece a verdade, vai apresentar apenas cordas. Às vezes até resolve a situação, mas a casa se torna vazia, porque não foi pelo Espírito, não teve a manifestação do reino de Deus. Então, na próxima oportunidade, os Espíritos voltarão. Está entendendo? Mas se for pelo Espírito, irmão, aí a glória de Deus se manifesta. A pessoa, ela é mudada completamente. Assim como esse homem foi curado, de tal maneira, a pessoa se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos avançar. Uma coisa aqui, irmãos, que eu anotei: devemos estar qualificados para a obra de Deus. Exemplo, o Espírito promove a união e o amor entre os membros da igreja, guiando-a na verdade. Olha só, eu até anotei isso aqui porque eu achei interessante, porque eu vou dar um exemplo, irmão, na questão de expulsão do mal. Porque, por exemplo, olha só, o Espírito também tem essa função, a união e o amor entre os membros da igreja, guiando-a na... Então, vamos seguir aqui um raciocínio. Se eu prego sobre o amor, eu estou como que impondo as mãos, por mais que eu não esteja, como eu falei no início. Eu estou como que estivesse impondo as mãos sobre você que está rodeando o teu irmão, sobre você que está com a pinimba sobre o próximo, ou de repente até eu, alguém pregando, falando isso, né? De repente estou aborrecido com o irmão. Então o que acontece? Se eu falo que o irmão tem que amar o próximo, agora imagina eu falando isso, odiando de repente até o pastor. Não fica a cara do pastor. O pastor me tratou mal, mas eu quero o pastor bem longe de mim. Não, o presbítero Tiago não quis pagar uma pizza para mim. Também não quero papo com ele no prédio. E agindo assim, então. Aí eu estou aqui, amor, tem que amar o irmão, tem que amar a irmã. Que autoridade eu tenho de falar isso? Eu tenho o Espírito? Não tenho. Não tenho o Espírito de Deus. Então, nós não teremos autoridade sobre essa vida.
A autoridade é viver a palavra e não apenas expulsar demônios. Porque eu tenho que ter a minha vida no altar primeiro. Porque se eu tiver a minha vida no altar, as coisas que estão à minha volta apenas serão preenchidas com a glória e o reino de Deus. Tudo será pelo Espírito. Louvado seja Deus. Aí nós vemos, irmãos, a situação de Jesus, já é 9:8, mas hoje tem vigília, tem monte. Então, vamos fazer um monte aqui. É rapidinho, amém? Tá, pastor? É rápido. Então, só para concluir. Nós vemos, irmão, Jesus, ele falando sobre os fariseus. Porque fariseus, quando se fala de fariseus, eles criam em ressurreição, criam em anjos e criam em demônios. Então eles praticavam exorcismo. Tanto é que Jesus confirmou: se eu expulso por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles praticavam exorcismo. Eles expulsavam demônios também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só, irmãos, louvado seja Deus que os fariseus não eram pessoas de índole. Os fariseus, louvado seja Deus, primeiro, eles não tinham nenhuma autoridade sobre Jesus. Tanto é que eles caluniavam Jesus. Como é que eles iam expulsar demônios se eles estavam com ódio dentro deles? Poderia até expulsar, mas teria algum efeito? Eles colocariam a mão sobre aquele mudo e gago, e ele passaria a falar, não iria. E se falasse também, os espíritos voltariam, porque não foi pelo Espírito. Não teve manifestação do reino de Deus. Então, nós vemos a diferença de Jesus, que pelo Espírito atuou, e os fariseus que não atuavam pelo Espírito. Porque Jesus, ele fala sobre isso. Louvado seja Deus em Mateus 23:15. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus falava: olha, fazei tudo que ele vos fala. Porém, não, ou seja, praticai tudo o que eles vos ensinam, mas não fazei o que eles fazem. E em outra situação, ele fala: louvado seja Deus, que quando eles saem para fazer um prosélito, uma missão, aqueles que se convertiam se tornavam 2 vezes filhos do inferno. Então imagina, eles saíam para fazer o seu prosélito, pregar, anunciar, mas quando essas pessoas ouviam a atitude daqueles que se convertiam, era 2 vezes pior, e se tornavam filhos do inferno. Isso é a Bíblia quem diz, não é eu. Porque, irmãos, primeiro, para mim, atuar na vida daquele que está em minha volta, eu tenho que ter o Espírito. Porque se eu não tiver o Espírito, eu posso até expulsar o mal, mas ele voltará. E a Bíblia fala que o último estado é pior. Jesus falou que vem ele e mais 7. E aqui fala que eles saíam para fazer o prosélito, e aquelas pessoas que ouviam se tornavam filho do inferno. Então a responsabilidade é muito grande de sermos cristãos. É muito grande nós darmos testemunho. Ah, mas aquele crente é caloteiro, está tornando pessoas 2 vezes filhos do inferno. Porque quantas pessoas não querem mais ouvir o Evangelho? Porque primeiro eu não tenho o Espírito. E se não tem o Espírito, anda de qualquer jeito. Eu não sou guiado na verdade. Então era isso que Jesus chamou a atenção. Vocês fariseus, quando saem para fazer um prosélito, louvado seja Deus, tornam os homens 2 vezes piores, sendo filhos do inferno, irmãos. Louvado seja Deus. É responsabilidade nossa colocarmos a nossa vida no altar. Porque eu estou expulsando o mal pelo Espírito de Deus, ou estou simplesmente sem o Espírito atuando?
Porque se não for pelo Espírito, a casa vai estar vazia. E se a casa estiver vazia, por uma negligência primeiro minha, porque nem eu tenho o Espírito, a vida daquela pessoa será pior. Aí às vezes a gente acha, não, poxa, fui lá aprender, eu sou um filho. E aí? Se tem o Espírito de Deus, maravilha, o reino de Deus vem e faz habitação. Aí a vida da pessoa é só glórias e aleluia, e preparação para o dia do arrebatamento. Mas se não tiver o Espírito de Deus, irmãos, eu posso estar tornando aquela pessoa pior. Isso é muito sério. Quando eu falei da imposição de mão, quem é que impõe as mãos sobre a nossa cabeça? Será que tem o Espírito? Porque influências más pode vir, irmão. Pode vir, se a pessoa não tiver com a sua vida santa no altar. Às vezes a pessoa vem para a igreja, até impõe a mão sobre ela. Às vezes, irmãos, piora a situação da pessoa. Porque a pessoa apenas veio com cordas e não com o Espírito de Deus. Então, irmãos, eu estou falando essa palavra aqui, irmãos, para despertamento. Não dizendo que aqui os irmãos estão com a vida desregrada, estão sem o Espírito Santo de Deus, não. Louvado seja Deus, não é isso, irmãos. Mas nós sabemos o estado da igreja nos dias atuais. Muitos se dizendo cristão e não são, não têm o Espírito. Louvado seja Deus. Então temos que ter cuidado. Louvado seja Deus. Temos que ter o Espírito na nossa vida. E quem tem o Espírito não fica, irmãos, arrumando problema aí do lado de fora. Não fica dando mau testemunho. Não fica vivendo uma vida desregrada, não. Porque ela tem o Espírito. Então todas as tuas ações vai ser pelo Espírito. E o mal cai por terra, porque quem está na tua vida é o Espírito Santo. E o reino de Deus é manifesto. Amém, irmão? Bate palma para Jesus. Eu agradeço a oportunidade de novo.